Esse livro bugou a minha cabeça e a gente precisa falar sobre ele. Olá, olá! Meu nome é Bárbara Caena, mas você pode me chamar de Babi. Eu sou planejadora financeira e aqui nesse canal a gente fala sobre finanças, comportamentos e de vez em quando faz uns reviews de uns livros bem legais aqui que tem a ver com a nossa vida financeira. Hoje eu trouxe para vocês o livro Morra Sem Nada, do Bill Perkins. Esse livro, ele é perigosíssimo e eu pensaria assim umas 30 vezes antes de recomendar ele para qualquer pessoa, porque ele pode ser muito mal interpretado. Eu vou te explicar o porquê. O Bill Perkins, ele tem uma filosofia assim bem diferentona, do tipo que ele defende que a pessoa morra sem nada. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele defende que a gente tem uma estratégia de investimentos que é um pouquinho diferente daquele tradicional. Geralmente, quando a gente está fazendo uma carteira de longo prazo, assim, né, a gente pensa no que a gente vai retirar anualmente em termos de juros reais. Então a gente vai construindo um patrimônio que seja grande o suficiente para que eu possa tirar um pouquinho todos os meses ou todos os anos, pagar todas as minhas contas sem deteriorar esse principal, sabe? Ou seja, uma pessoa que tem um patrimônio aí de mais ou menos 1 milhão, ela vai poder tirar algo em torno de 40 mil reais anuais por aquela regrinha bem antigona dos 4% que a gente já falou aqui nesse canal. Ou seja, ela manteria este 1 milhão crescendo e se atualizando pela inflação e usufruiria apenas dos juros reais. Agora, o Bill Perkins acredita que esse tipo de desinvestimento, que é como a gente chama a nossa fase de usufruir do nosso patrimônio, é praticamente jogar a vida fora. Para ele entende que cada centavo que você deixa na sua conta corrente quando você morre é um tempo que você trabalhou para nada. Afinal de contas, a gente trabalha, a gente vende o nosso tempo para conseguir dinheirinhos, para quando a gente tiver esses dinheirinhos, a gente poder usufruir ali da nossa vida, trocar por bens materiais ou por experiências que são muito valiosas para a gente, né? Então, quando a gente morre e deixa esse dinheiro aí no caixa, ele entende que você jogou a sua vida fora. Polêmico, né? Olha, eu confesso que isso me deu, assim, muito o que pensar, deu uma bugada na minha cabeça, porque realmente eu tenho esse planejamento. Aliás, a maioria das pessoas que estão aí nessa jornada FIRE, né, que é o Financial Independence Retire Early, traduzido diretamente seria independência financeira e aposentadoria antecipada. Geralmente a gente faz o planejamento em cima desse método tradicional mesmo, que só usufrui dos juros reais. E de fato começar a pensar que todo esse trabalho que eu faço me deixaria ali no final com o dinheiro que ficaria para ninguém, é realmente desafiador pensar assim. Mas é claro que não é tão simples simplesmente você querer planejar morrer sem nada. Isso traz, claro, alguns desafios óbvios, né? O primeiro deles é que a gente não sabe quando a gente vai morrer. Então, como que eu vou fazer um cálculo que me deixa exatamente com R$0 na conta se eu não sei que dia é esse dia que eu não vou mais estar usufruindo do meu patrimônio? E aí ele comenta sobre isso, claro, e diz que não é necessariamente uma conta exata, né? Que você pode deixar ali um pouquinho, o zero é só um jeito assim mais sensacionalista de falar, mas que basicamente você tem uma filosofia de vida e uma filosofia de investimentos que abram espaço para esse formato que vai consumindo também o principal e não só o juro real. Então você faria uma conta diferente, uma conta onde você precisaria trabalhar menos para poder juntar menos e entender que você vai consumir também o seu principal e não só os seus juros reais. Mais arriscado, com certeza, mas é uma reflexão que eu confesso que faz sentido. Sabe que quando a gente começa a ir para esse outro lado do espectro aí, onde a gente poupa muito, a gente se preocupa, né, em ter um patrimônio, em ter renda passiva, para poder ter mais segurança, precisar trabalhar menos, às vezes a gente cria um hábito tão forte assim de poupar que simplesmente começa a ficar difícil gastar. A gente se acostuma tanto, a gente vê tanto o dinheiro investido como segurança e liberdade, que às vezes gastar esse dinheiro faz com que a gente sinta uma dorzinha, assim, uma dorzinha do pagamento, como se eu estivesse abrindo mão. E é claro que, em exagero, isso pode ser negativo também. Então, com certeza, esse livro me ajudou a refletir um pouquinho sobre essa parte.
Uma outra questão que muita gente vai perguntar é sobre a herança, né? A gente pode deixar tanto para filhos, para familiares, outros entes queridos aí via testamento e até para instituições que trabalham com causas sociais que a gente acredita, né? O Bill Perkins, com relação a isso, é muito claro. Ele diz que você doe o seu dinheiro em vida, por 2 motivos. O primeiro é que você, de fato, veja o bem que esse dinheiro está causando, né? Uma coisa é você deixar o dinheiro lá depois de morto, você não vai ver o que aconteceu com ele. Mas se você doar em vida, você vai ter o grande privilégio e a maravilhosa experiência de ver esse dinheiro sendo de fato aplicado. Então imagina você ter uma instituição que trabalhe, sei lá, com pacientes em estado terminal, ou que ajude a fazer pesquisas científicas, ou que cuide de animaizinhos de rua, ou qualquer causa que seja assim mais pegue mais o seu coração, e aí você doar esse dinheiro e você de fato ver ele sendo aplicado, ver essas pessoas ou esses animaizinhos sendo beneficiados desse dinheiro, com certeza é uma experiência muito gostosa e muito enriquecedora, então ele defende que você faça isso em vida. Com relação aos entes queridos, tem também uma outra questão, que é o fato desse dinheiro tender a ser muito mais útil quando as pessoas são mais jovens e ainda estão construindo a sua vida. Então, ele entende que o dinheiro que eu quero deixar de herança não é meu, é da pessoa que vai receber a herança. Esse é o pensamento dele. Então, ele entende que, por exemplo, a pessoa que tem filhos talvez vá beneficiar muito mais esses filhos, dando ali um dinheiro direcionado, talvez, sei lá, para a aquisição de um imóvel ou para o estudo de uma carreira, para a pessoa se desenvolver da forma que entender melhor, quando ela ainda estiver construindo, quando ela ainda for jovem, quando ela de fato ainda precisa desse dinheiro, ao contrário de deixar como herança quando essa pessoa talvez já tenha seus 50, 60 anos e já nem precise mais tanto assim desse dinheiro. É claro que é um pouco complicado, aí é a minha opinião, né, a gente dividir esse dinheiro do que é meu e a herança dos meus filhos, porque quando eu deixo de herança lá na frente, eu não deixei de usufruir durante todos esses anos, né, e aí vamos dizer que os dois usufruem, eu até a minha morte e os meus filhos depois. É realmente polêmico e, novamente, não se trata aqui de dizer o que é certo ou o que é errado, mas sim de fazer essas reflexões, né? De fato, a gente usufruir de todo o nosso dinheiro é muito interessante. De fato, a gente fazer doações para as nossas pessoas e entidades queridas mais jovens é mais interessante, é mais urgente, né? Ajuda mais rápido, mas é claro que isso não vem completamente sem riscos, né? Afinal de contas, uma vez que você doou ali o seu dinheiro como herança ou para alguma entidade, você deixa de poder utilizá-lo, inclusive em situações de emergência. Então, é interessante a gente sempre pensar dos dois lados. Agora, o que eu acho mega importante dizer, e aí é o motivo pelo qual eu digo que esse livro é perigoso se for mal interpretado. O que o Bill Perkins não quer dizer é que você deve viver como se não houvesse amanhã. Sabe, essa mentalidade assim, eu posso morrer amanhã, então eu vou curtir a vida, eu vou gastar tudo. Olha aí o Bill Perkins dizendo pra gente morrer sem nada. Não é essa a proposta do livro. Inclusive, o próprio Bill Perkins tem uma fortuna aí de muitos milhões de dólares, viu? Não vai achar que esse cara tá vivendo centavo a centavo todos os dias, não. Ele prega, sim, que você deve ter uma vida ali na medida do possível mais frugal, que você gaste com o que de fato faz sentido para você e não que saia gastando loucamente aí como se não houvesse amanhã. Ele entende sim que você deve acumular patrimônio, que você deve investir, que você deve ter este controle aí da tua vida financeira. O que ele questiona é o excesso desses investimentos e o deixar esse investimento sempre para depois e nunca usufruir. Então, cuidado, se você tem um perfil assim gastão e consumista, de sair interpretando como se tivesse um guru muito famoso dizendo que você pode gastar todo o seu dinheiro. Não é isso que ele está falando, hein? Agora, a reflexão mais legal e que de fato faz todo sentido e eu tenho trazido para minha vida é que ele fala sobre uma curva de aproveitamento, né? O ciclo da vida com relação à idade, pensando na questão da nossa saúde, da nossa energia e da nossa vitalidade. O que ele diz? Se eu quero muito fazer uma atividade que demanda muita saúde física, vamos supor que eu queira escalar o Everest. E aí, eu vou conseguir fazer isso quando eu tiver 70 anos? Provavelmente não. E também não precisa ser tão radical assim, né?
Você pode simplesmente querer fazer um mochilão, mas um mochilão onde você dormiria em hostels, onde você ia dividir o quarto com um monte de gente, não ia ter tanto conforto, ia acampar. Isso é uma coisa mais legal de se fazer quando a gente é mais jovem, né? Tem mais vitalidade, não tem tantas dores na coluna, sabe como é? Então ele defende que você tenha assim uma noção da sua vida pensando nas etapas dela, sabe? E que essa bucket list que a gente chama, essa lista de coisas que você quer fazer antes de morrer, ela leva em consideração a sua idade e o momento da sua vida. Então você vai avaliar ali dentre os seus objetivos quais deles são mais urgentes, quais deles precisam ser realizados enquanto você ainda está mais novo, de forma que você consiga ali priorizar as experiências que você quer ter na vida, né? Isso é uma coisa que ele foca muito e aí eu concordo completamente, que é gastar o seu dinheiro com experiências é muito mais legal, muito mais enriquecedor do que simplesmente comprar um monte de objetos. Inclusive tem muita pesquisa científica comprovando isso, tá? Mas voltando aqui à questão do ciclo de vida, ele entende que quando você só economiza só para amanhã, você perde um pouco esse custo de oportunidade, que é de aproveitar a sua idade, a sua vitalidade, fazer as coisas enquanto é jovem. Então isso faz muito sentido de fato, né? Eu tenho que deixar mais para depois aquelas experiências que eu consigo fazer depois. Ele conta sobre uma festa de aniversário que ele fez, que agora eu não me lembro exatamente a idade, mas basicamente ele podia esperar ali uma idade redonda, tipo, sei lá, 50 anos, não lembro exatamente que idade era, para poder fazer uma festona. Mas aí ele raciocinou que se ele esperasse todos esses anos, provavelmente ele poderia inclusive perder pessoas no caminho, pessoas que já eram idosas, e ele queria fazer essa festa hoje. Então ele foi lá e fez com uma idade qualquer, tipo 46, sei lá, não sei o número mesmo. E disse que foi uma das melhores coisas que ele fez. Ele não poupou, ele fez a festona e aí todo mundo que ele amava foi, e foi um evento muito legal. E aí ele fez essa reflexão, né, que nem sempre deixar para depois vai nos dar a mesma experiência que a gente teria se fizesse hoje. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um livro que me fez refletir pra caramba, assim. Eu tenho esse perfil, né, de tentar ir acumulando, de ser muito conservadora, né, às vezes nas minhas projeções. Eu venho inclusive de família, né, que age assim, e com certeza a ideia de que eu poderia estar trabalhando muito mais anos do que o necessário para deixar um dinheiro na conta foi uma coisa que me abalou. Eu não sei se abalaria você também, mas é isso. Não é um livro que eu costumo recomendar para todos os clientes, porque a maioria das pessoas tem esse perfil gastão e só estão esperando uma oportunidade de alguém que concorde com isso e dê uma desculpa para não economizar nada nunca e não ter nem reserva de emergência. Mas definitivamente esse livro não é sobre isso. Ele é sobre viver com liberdade, aproveitar o máximo possível a pequena fortuna que você conseguiu juntar, avaliar o seu ciclo de vida para aproveitar cada uma das fases da melhor maneira possível, acumular experiências ao invés de bens materiais e viver a vida melhor que o seu dinheiro puder te dar. E aí? O que você achou sobre isso? Conta aqui para mim nos comentários se você concorda com Bill Perkins, se você acha que isso é muito arriscado e, claro, se essa reflexão fez sentido para você, pode entrar em contato comigo que a gente faz um planejamento financeiro que tenha a sua cara e pense numa aposentadoria que não te faça abrir mão do seu dia de hoje. Até a próxima!